Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Mundo Real. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Semana passada conversamos com a Aline Shefkes, guia turista judia que há 11 anos reside em nada mais do que Jerusalém. E ela está conosco aqui mais um programa para nos contar um pouquinho sobre o que acontece na terra de Israel, os últimos acontecimentos, né? Sobre a sua profissão e tantas coisas boas que ela tem para compartilhar conosco. E na semana passada eu disse que nós iríamos falar sobre um tema importante que é o BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções. Bom dia, Aline, mais uma vez. Obrigado por estar conosco. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês, poder comentar e falar sobre Israel, que eu tanto amo. Bom, a gente começa falando sobre um pouquinho sobre a vida de guia turística, o que ver em Israel. Uau! Sim, para começar, venham a Israel, é um país lindo. E peguem pelo menos uma semana, 10 dias, porque tem muita coisa para se ver em Israel. Tem toda a parte bíblica, Jerusalém, Nazaré, toda a região do Mar da Galileia. E depois de tanta peregrinação, tanta viagem, história, é sempre bom também dar um pulinho no Mar Morto, flutuar nas águas, descansar e aproveitar antes de voltar. Israel é a terra da Bíblia, a terra onde o nosso Senhor Jesus Cristo, aliás, é palco da história bíblica, né? E ali na Galileia, a própria Jerusalém, o norte de Israel, quando nós visitamos lá as nascentes do Rio Jordão. Olha, é um lugar espetacular. Eu queria agradecer muito a Deus pela vida do nosso reverendo, porque eu já tive a honra e o prazer de estar 5 vezes ali em Israel e certamente falta muita coisa para conhecer, não é? Sempre tem muita coisa. Eu estou morando lá já faz 11 anos, eu trabalho de guia turística faz 6 anos e eu ainda consigo cada vez mais descobrir novos lugares, mas realmente é o palco da história bíblica aconteceu lá e muitos dos lugares bíblicos eles estão extremamente preservados e intocados. A gente costuma com os grupos pegar um barco de madeira e entrar dentro do Mar da Galileia, entrar, ver a tranquilidade das águas, desligar o motor do barco, fazer uma oração e no meio do Mar da Galileia tu olha em volta de ti e tu vê a mesma paisagem que Jesus viu. O mesmo lugar por onde ele andou nas águas, é impressionante. E aí tu começa a entender de uma outra maneira, de uma maneira mais aprofundada as histórias bíblicas. As histórias começam a se encaixar, o que a gente chama também de geografia bíblica. Porque às vezes a gente lê as histórias e elas estão uma aqui, outra ali, e quando tu começa a visitar os lugares, tu começa a entender como era a realidade que Jesus conheceu. Isso é tão profundo que você falou, porque na Bíblia, quando você está lendo Jesus subiu a Jerusalém. Quando você está lá, andando na geografia, e é verdade, Jerusalém fica o quê? 800 metros acima do nível Quase 800 metros. Quase 800 metros acima do nível do mar. E quando você vê, a Bíblia respeita tudo isso, né? Jesus subiu a Jerusalém, Jesus desceu para Jericó, não tem isso? Exatamente. E Jericó já fica ali abaixo do nível do mar, né? Exatamente. Então, gente, é fantástico, tá? Quem quiser, procura a Aline Shefkes, que ela com certeza vai guiar você muito bem. Bom, falando um pouquinho sobre Israel, por parte das pessoas que nunca foram e têm uma informação tendenciosa sobre Israel, acham que é uma zona de guerra, um terror, a Terra Santa vive em guerra, inclusive há um mês atrás eu conversei com alguém muito próximo a nós, né, que recebeu uma proposta para jogar num time de Asdod. Ele rejeitou porque ficou com medo dos mísseis. Eu sentei com ele, tá? E falei com ele assim, senta aqui, que eu vou te explicar o que é Israel e o que é Asdod.
E nós sentamos com ele, conversamos, mostramos que Israel é um lugar seguro para se viver, para morar. Ó, para vocês terem uma ideia, 62.517 homicídios só em 2016 no Brasil. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma zona de guerra, o Brasil. Israel não é assim. E olha que as pessoas, elas, né, se morre muito mais gente aqui no nosso país, no Brasil, do que em Israel. Israel é um lugar seguro, não é, Aline? Israel é um lugar seguro. Eu caminho de dia, de noite, pego ônibus às 3 da manhã. Eu vivo em um bairro com ruelas, a gente caminha e tem uma tranquilidade de saber que tu pode caminhar sem precisar ter medo, caminhar com joias, caminhar com dinheiro, caminhar com tranquilidade de olhos fechados. Porque toda essa violência que a gente está tendo no Brasil agora, ela é inexistente em Israel, ela é desconhecida. Eu tenho a chave do meu vizinho, a gente não tranca a porta do edifício, eu moro no primeiro andar sem grade na janela, e é uma realidade que eu vivo em Jerusalém, mas é uma realidade que se vive por todo o país. Eu não quero dizer que Israel não tenha seus problemas, Israel também tem, mas um deles não é a segurança. A segurança do dia a dia, ela é muito, muito boa e a gente se sente seguros, que é o mais importante. Aline, os últimos acontecimentos é que o grupo terrorista Hamas tem lançado pipas incendiárias para dentro no sul de Israel e tem trazido prejuízos na agricultura israelense. Sim, a gente vê que o Hamas, de todas as maneiras possíveis, tenta atacar Israel, atacar sua população civil, economicamente, militarmente, da maneira que eles conseguem. E a nova maneira agora que eles inventaram são pipas incendiárias. São pipas, como de criança, que eles amarram e no final colocam um material queimando e eles mandam para Israel, elas caem nos terrenos. Israel, lembrando, ele é a maior parte desértico, é uma terra muito seca, com muita palha nessa zona e acaba caindo e queimando a agricultura e prejudicando muito a vida de cidadãos, que esse aqui é o trabalho deles. Parece que o grupo terrorista, Aline, estava pagando a população civil para chegar próximo da fronteira na manifestação pacífica, só que pedra mata. Nós tivemos um caso de um soldado israelense que no mês de maio, maio, ele foi apedrejado, tacaram uma pedra nele em Ramala, na Cisjordânia, numa operação do exército, e ele veio a óbito. Uma menina, parece que de 18 anos, uma adolescente, foi esfaqueada. Então, essa população, essa manifestação que dizem que é pacífica, não tem nada de pacífica aí. Inclusive, levam criança para uma zona de guerra. O grupo Hamas é um grupo terrorista, eles não têm interesse nenhum em manifestações pacíficas nem na paz, para começar. O que acontece é, o Hamas, eles controlam a faixa de Gaza, eles fizeram simplesmente um terror também para a população palestina de Gaza. Eles aterrorizaram cristãos, mataram cristãos em praça pública, mataram homossexuais. Eles estão fazendo uma limpeza em Gaza em todas as pessoas que não têm exatamente um pensamento terrorista como o Hamas, não tem liberdade de expressão nenhuma dentro de Gaza e eles são um governo. Então, toda a ajuda humanitária que chega a Gaza, ela chega diretamente na mão do Hamas. E agora o Hamas deixa a população morrendo de fome. E essa população, agora eles chegam e dizem, vocês não têm dinheiro, eu vou dar dinheiro para vocês, vão até a fronteira, lutem contra Israel, lutem contra a paz e a gente vai dar dinheiro. E muita gente se vê obrigada a ir. Também, para quem lembra, em 2014, quando teve um conflito mais intenso com Gaza, o que o Hamas fez? O Hamas pegava uma escola, uma mesquita, algum lugar civil, jogava mísseis desde lá e trazia crianças para ficarem em volta do lança-mísseis. Para caso Israel retaliasse, quer dizer, visse de onde o míssil saiu, Israel mandasse o míssil de volta, esse míssil cairia e mataria essas crianças.
E o Hamas, a propósito, trazia a população civil para aumentar o número de mortos, porque esse é o interesse. Porque mais mortos, mais a TV vai falar contra Israel, mais vão falar do sofrimento do povo palestino, mais dinheiro vai ser mandado para o Hamas. E esse dinheiro vai ser investido em mais terrorismo. Isso é um ciclo. Esse dinheiro que está sendo enviado para Gaza, ele é um desserviço à população de Gaza hoje em dia. E muitas vezes, quando a população se nega a fazer isso, eles são obrigados, eles vão com as armas, apontando as armas para a população de Gaza e dizendo, agora vocês vão. E eles se veem de um lado Israel e do outro lado o Hamas apontando as armas. E isso as emissoras do Brasil não mostram. Não mostram. É por isso que nós estamos aqui tentando mostrar para você que o marketing é muito grande para tentar demonizar Israel e a gente tenta esclarecer isso da melhor maneira possível. Por exemplo, agora um movimento que também, inclusive, nasceu dentro da faixa de Gaza, que é o BDS. O boicote, desinvestimentos e sanções. Recentemente, Israel participou do Eurovision e uma judia ganhou esse campeonato e a Aline vai falar um pouquinho para a gente sobre Netta Barzilai. O Eurovision é como se fosse uma Olimpíada da música. Os países europeus se juntam, cada país manda o seu representante e a representante nesse ano foi a Netta Barzilai, uma menina fantástica, original, animada e com muito amor no coração, ela ganhou o Eurovision. E talentosa, né? Extremamente talentosa. E como o Eurovision sempre faz, no ano que vem, o Eurovision vai ser feito no país que ganhou o ano anterior. Então, esse ano foi feito em Portugal, porque no ano anterior ganhou um menino português, quer dizer, no ano que vem tem que ser feito em Israel o Eurovision. E, Aline, provavelmente você deve ter ouvido dizer que houve militantes pró-palestinos que ficaram na porta do estádio no dia da competição, pedindo para não votar em Netta Barzilai. Exatamente. A gente vê que esse boicote, ele não tem sentido nenhum. Não é um boicote para ajudar a paz, é simplesmente um boicote contra Israel. A Netta Barzilai, ela é uma menina talentosíssima e ela merecia ganhar esse campeonato. E o detalhe, sem querer interrompendo, a Israel não participou das votações, foi só a Europa. Cada país não pode votar no seu próprio país, então a Netta não ganhou nenhum voto de Israel. São todos os outros países que votam e é uma votação livre e ela ganhou por mérito. E, inclusive, é tão patético o BDS que o Erdogan, que é o presidente ditador da Turquia, ele falou que a competição foi roubada, que foi desviado votos, o que obviamente não aconteceu. Ela ganhou, ela é desde o início a favorita. Para quem não viu, busquem o vídeo dela na internet, vocês vão gostar dela, ela é super talentosa. Espero que um dia ela venha também tocar aqui no Brasil pra gente. Mas o boicote, ele não tem sentido nenhum e ele busca qualquer coisa de origem em Israel. Eles tentam boicotar também empresas farmacêuticas que estão ajudando a salvar vidas. Eles estão boicotando qualquer coisa que tenha origem em Israel. Inclusive, esse boicote, outra vez, ele vai prejudicar quem? Não é Israel só, ele está prejudicando a população palestina. Por quê? Muitas das empresas israelenses, elas empregam mão de obra palestina, principalmente na Cisjordânia. Todas as empresas israelenses na Cisjordânia, elas empregam muita mão de obra palestina. O salário mínimo na autoridade palestina, ele equivale ao que seriam R$1.000, e em Israel é mais de R$5.000. Então, os palestinos podem trabalhar nas empresas israelenses, eles ganham um salário 5 vezes maior, ajudam a sustentar a família, ajudam a criar um diálogo, porque tem israelenses e palestinos trabalhando lado a lado. Tu ajuda essa aproximação e o BDS faz especialmente boicotes contra empresas como a SodaStream, que são empresas que empregam palestinos. A empresa teve que diminuir o número de funcionários e palestinos acabaram sendo demitidos por causa do boicote de origem na faixa de Gaza.
A Argentina e Israel estavam programados para um amistoso na Terra Santa, em Jerusalém, e houve, infelizmente, um cancelamento com medo dos protestos que os palestinos fizeram, justamente o boicote. Aconteceu isso recentemente. Aconteceu isso recentemente. Agora, justamente, alguns dias antes do início da Copa do Mundo, a Argentina tinha que ter jogado em Israel. Ia ser um jogo amistoso, porque Israel, infelizmente, de futebol a gente não sabe muito, a gente não se classificou para a Copa do Mundo, mas ia ser um jogo amistoso e, outra vez, promovendo a integração, promovendo o esporte, que é a união de todos os povos através do esporte, e o BDS foi lá e botou uma pressão muito, muito, muito forte até que se decidiu cancelar. Infelizmente, se cancelou o jogo em Israel. Os israelenses estavam loucos para ver o Messi jogar, para acompanhar, e o jogo foi cancelado. E agora, sabe qual é a piada em Israel, né? A piada em Israel é que a Argentina vai ser desclassificada na primeira rodada porque o Messi não veio. Olha só, e isso é tão sério que o boicote, o BDS, esse movimento, também vem na cultura, né? No esporte, na educação. Gal Gadot, quem já ouviu falar do filme Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha é judia, israelense. Inclusive tentaram impedir o filme da Mulher Maravilha em vários países muçulmanos, né, Aline? Sim, tentaram impedir o filme e outra vez, simplesmente pelo fato de ela ser judia e ela ser israelense, o filme queriam boicotar o filme, o que acabou não acontecendo muito, o filme muito legal. E também a gente vê uma ótima atuação da Gal Gadot, ela mereceu ganhar esse papel e o filme está fazendo o maior sucesso. Mas tu vê o boicote no esporte, na cultura, como tu falou, em todas as áreas a gente vê universidades boicotando a Israel. Em vez de irem e aproveitarem toda a tecnologia que a gente tem em Israel, toda a pesquisa de ponta que a gente tem, as universidades boicotando as universidades israelenses, e é um prejuízo não só para Israel, é um prejuízo para o mundo, que tudo que o mundo poderia estar ganhando de Israel. E, inclusive, recentemente também, a Miss Iraque foi tirar uma selfie com a Miss Israel e ela teve que ir embora do Iraque porque foi ameaçada de morte. Exatamente, tem uma cultura enraizada, principalmente dentro dos países árabes, de ódio e demonização de Israel. Tudo que vem de Israel é ruim, tudo que Israel produz é terrível. Então, quando aconteceu a competição de Miss Israel, pela Miss Iraque ter tirado uma selfie com a Miss Israel, quando ela voltou, a família começou a ser perseguida, eles corriam um risco de vida e tiveram que fugir do país. E agora, a Miss Iraque não se deixou vencer pela pressão. Eu acho que ela está tendo um ato belíssimo, que o amor que ela tem a todos e o respeito que ela tem a todos é maior do que o medo, e ela decidiu vir a Israel. Ela está agora em Israel passeando, também se encontrou com a Miss Israel lá, e a gente vê como é possível, sim, enfrentar esse preconceito, enfrentar o BDS, enfrentar todos que buscam falar mentiras, porque na realidade são todas mentiras sobre Israel, e ela decidiu vir ver com os próprios olhos e conhecer Israel. Mais uma vez a amizade vence o ódio. Aline, outra coisa importante de tantas que nós já falamos aqui, voltando um pouquinho sobre o Hamas, você consegue fazer uma cronologia desde de que o Hamas assumiu a faixa de Gaza até os dias atuais de acontecimentos? Sim. Então, o que acontece tudo vai começar em 2005. Em 2005, Israel decide retirar todos os israelenses e todos os judeus da faixa de Gaza. Então, em 2005 vai acontecer o que a gente chama de desconexão. Israel e Gaza vão ser desconectadas, vai ter uma cerca no meio e a faixa de Gaza é independente. Quer dizer, eles têm nenhuma influência externa, nenhuma influência de Israel dentro da faixa de Gaza, e se chamaram eleições para a autoridade palestina. Quem ganhou essas eleições é um grupo chamado Fatah, que é um grupo que, de certa maneira, está disposto a negociar em Israel e buscar uma solução
para o conflito e o Hamas, que é um grupo terrorista, não aceitou as eleições e eles deram um golpe. E eles se transformaram que hoje em dia é um governo ilegítimo e terrorista dentro da faixa de Gaza. E isso em 2006 e desde 2006 até agora o que a gente vê é a constante luta do Hamas contra Israel. E eles vão buscar se armar de toda maneira possível, trazendo armas ilegalmente do Irã, trazendo armas através do Egito, fabricando armas dentro da própria faixa de Gaza, e assim a gente vai ter os 3 grandes conflitos entre Israel e a faixa de Gaza, que são 2010, 2012 e 2014. O que acontece? Nesses anos, o Hamas intensificou os seus ataques a Israel, chegando a lançar em um dia só centenas de mísseis contra Israel. E Israel foi e atacou a faixa de Gaza, mas atacando a infraestrutura do Hamas, para lutar somente contra o terrorismo. E assim, cessaram os 3 conflitos através da intervenção de Israel. E desde então, o Hamas busca atacar Israel de qualquer maneira possível, inclusive os túneis. A ajuda humanitária mandada para a faixa de Gaza, ela é usada para a construção de infraestrutura de terrorismo. Eles construíram centenas de túneis desde a faixa de Gaza por baixo para saírem dentro de Israel e assim infiltrarem terroristas dentro de solo israelense. Só não fizeram isso porque o exército desmantelou eles, né? Exatamente. E aí Israel se viu sem opção e o exército foi lá e bloqueou, explodiu e fechou esses túneis, e eles continuam construindo túneis e Israel continua fechando os túneis. E a última tentativa é a que a gente já comentou, que são as pipas incendiárias da faixa de Gaza para Israel. Agora, os foguetes que eles lançam da faixa de Gaza para território israelense, eles querem atingir, o objetivo deles é atingir os civis, né? E existe um sistema, Israel investe muito em segurança. Uma das coisas que tem são as sirenes, né? O Iron Dome, que é um sistema antimíssil que consegue abater vários mísseis que o Hamas lança. E também tem uma sirene que se toca em que, por mais que o foguete não caia em Israel, mas o pânico, o psicológico de todo mundo é afetado. Exatamente. Quando a gente vê na mídia que fala contra Israel, que ela não é imparcial, a gente vê todo o tempo falando que no lado palestino morreu um grande número de pessoas e no lado israelense morre poucas pessoas. E todo mundo usa isso como uma crítica, mas na realidade, no lado israelense, o exército e o governo de Israel investem pesado, eles investem 50% do PIB, de todo o dinheiro do país, na proteção do país. E por isso, com todos os sistemas que são criados, com os sistemas antimísseis, com as sirenes, com os bunkers, o governo pega dinheiro de impostos para construir bunkers. Nas cidades próximas à faixa de Gaza, por exemplo, Sderot, no momento que o míssil é lançado da faixa de Gaza, o míssil Israel vai contra esse míssil e explode ele no ar. Mas, da mesma maneira, a sirene toca, para caso um míssil sim consiga cair, o que é improvável, mas pode acontecer. E a população, entre o momento em que começa a tocar a sirene até que o míssil cai, eles têm 15 segundos para se proteger. O que se tu está na rua... Mas uma idosa, uma senhora... O que tu está na rua é praticamente impossível. E por isso o governo está investindo da melhor maneira possível. Sabe que eles pegaram todas as paradas de ônibus da cidade de Sderot e transformaram as paradas de ônibus em abrigos antibombas. Sabe quanto custa transformar uma parada de ônibus num sistema antibombas? E assim, tu tem um grande número de infraestrutura construída pelo governo para essa senhora que está esperando o ônibus poder simplesmente entrar para dentro da parada e estar protegida. E não só isso, as casas, as escolas, as creches, todo o sistema que foi construído custa milhões e milhões para Israel todos os meses para manter, mas que faz que a população de Israel esteja protegida e por isso a gente vê o número de mortos dentro de Israel é muito, muito pequeno. E Aline, de que outra maneira, por exemplo, teve um período em que estavam esfaqueando pessoas, né? As pessoas estavam na parada de ônibus e de repente alguém sacava uma faca e dava no pescoço.
quem era o protagonista, quem está por trás de tudo isso lá em Israel? Então, esses são os famosos lobos solitários. A gente está vendo eles muito na Europa também, os ataques que alguém simplesmente está no dia deles, mas claro, decide cometer um atentado terrorista, pegando um carro e jogando contra pessoas paradas numa parada de ônibus ou contra uma pessoa com uma faca, são os lobos solitários. Mas da onde uma criança, porque eu considero uma pessoa de 15 anos ainda uma criança, vai decidir ir para casa, pegar uma faca de cozinha e tentar matar um soldado ou um civil de Israel? Isso é por causa da educação. Tu tem anos e anos e anos da autoridade palestina incentivando crianças a cometerem atentados terroristas. Os livros escolares são produzidos com conteúdo terrorista. A TV que eles assistem tem conteúdo terrorista. E agora uma criança de 15 anos que vai se matar, que seja como homem-bomba ou que seja pegando uma faca e esfaqueando, ele normalmente vai acabar morrendo também nessa ação. Por que uma criança vai pegar uma faca e sair a matar pessoas inocentes, sabendo que a chance dele morrer também é muito grande? Porque ele foi incentivado desde criança. E quando um mártir, como eles chamam, uma pessoa morre na luta contra Israel, eles imprimem as fotos dessas crianças e eles colam nas paredes das mesquitas, colam na rua. Milhares de pessoas vêm no enterro e eles distribuem doces para as crianças nos enterros de terroristas. Quer dizer, eles fazem uma grande festa dessa pessoa. A família ganha uma mesada mensal da autoridade palestina ou do Hamas, eles ganham dinheiro a família toda vai ter um status, ele vai ser a família do mártir. Então, na realidade, tu tem um sistema inteiro das famílias e do sistema de educação influenciando essas crianças a cometerem esses ataques. Muitos deles influenciados desde pequeno e agora chegando aos 15, 18, 20, 25 anos, estão cometendo esses ataques e a gente vê que a maior parte dos ataques são cometidos por pessoas pela faixa etária de 16, 18 anos, justamente por tudo isso. Meu amigo, quando o assunto é Israel, falta informação e sobra preconceito, tá? E nós estamos aqui trazendo para você a verdade. Olha, eu queria agradecer, Aline, mais uma vez a sua visita aqui no Mundo Real e dizer que você é sempre bem-vinda. Provavelmente você volta logo para Israel, né? Já estou voltando para Israel, mas é um prazer estar aqui no Brasil. Para alguém que queira conhecer a Terra Santa com a Aline Shefkes, como te encontra? Então, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês podem entrar em contato comigo por WhatsApp. A melhor maneira, eu vou pedir para eles colocarem aqui embaixo o meu telefone. Vocês me escrevam e a gente vai organizar para vocês uma viagem linda e inesquecível. Venham ver Israel com os próprios olhos. Peguem boas informações e venham, porque é uma viagem que todo mundo sempre diz que é inesquecível, que é única na vida. Muito obrigado, Aline, e a você que tem nos acompanhado aqui no programa Mundo Real. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós estamos de volta. Shalom e até lá.